E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso curso de História completo, nosso CHC. Voltamos aí para mais uma aula, então vamos falar de quê, professor? Você vai falar sobre o quê? Então, primeiramente, nosso curso é de História, ele é completo para concursos vestibulares e também para militar. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Istussar e o celular para mensagem 3291650267. Continuação de aula pedido, História do Brasil 48, Crise do Segundo Reinado, parte 7, e falamos agora da questão militar, estamos falando da questão militar, parte 2. Então, nós já falamos na nossa primeira aula sobre questão militar, dessa insatisfação por parte do Exército, né, dessa diferenciação, principalmente na parte aí dos oficiais, no tocante da classe, né, e da importância e da atenção para o imperador. E nós vamos observar que antes e depois da Guerra do Paraguai vamos ter críticas, mas essas críticas vão aumentar mais ainda por causa das ideias republicanas, por contrato com essas ideias republicanas nos países que eram republicanos. Tranquilo, pessoal? Após a Guerra do Paraguai. Mas, continuando aqui, nós vamos observar que lá, quando a gente falamos lá da Escola Militar do Rio de Janeiro, nós falamos da Praia Vermelha, que uma das ideias lá, o ensino, era a questão da preocupação com o ensino militar, mas estava tomando tendências, outras concepções naquele momento, como ideias letras, filosóficas, matemáticas e tudo mais. E com isso veio a ideia do positivismo. E essa ideia do positivismo, pessoal, vai entrando na mente desses futuros oficiais do Exército. No caso aí, o professor Benjamin Constant. Tranquilo, pessoal? O que nós temos que observar aqui do positivismo? Não vamos adentrar aqui nos aspectos em si do que é o positivismo, mas vamos destacar os pontos mais atraentes para que soava assim, era música para os ouvidos dos militares. Ou seja, nós observamos, pessoal, que partindo da tradição romana e das experiências jacobinas na Revolução Francesa de 1789, nós observamos que Comte ele considerava ser a República uma ditadura, ou seja, a ditadura republicana, a melhor forma de governo naquele momento. Pessoal, é interessante porque essa ditadura republicana ela se opunha à República Liberal, aquela coisa do mandato, a participação popular. Isso na ditadura republicana não dá certo. Tranquilo, pessoal? O que eles querem então? Um executivo mais forte, né? Uma maior concentração de poderes e tudo mais. Mas a ordem fundamental para o progresso. Ou seja, para você alcançar a modernização, para você alcançar o progresso, você teria que ter o quê? A ordem. Por isso, nada mais nada menos, nós temos lá a nossa bandeira escrita ordem e progresso. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? E outra coisa também, que é o caso da separação da igreja com o Estado. Pessoal, é interessante que a ideia do ditador, né, o cara que estaria à frente dessa república ditatorial, seria caráter representativo. Mas só que essa pessoa, ela poderia intervir nessa política caso ameaçasse a soberania, caso fosse a favor da salvação da pátria. E até mesmo esse ditador, pessoal, ele podia influenciar na futura
eleição aí, a nomeação do próximo cara que ficaria na frente do poder. Ok? Beleza? Então essas ideias autoritárias, essa ideia de ordem e progresso vai atrair os olhos desses militares, né? E vai levar essa ideia de modernização, essa ideia de você levar o progresso, mas de uma forma ordenada, para frente. Tranquilo, pessoal? O que nós observamos é que esse pessoal via que o erro desses estadistas, né, era que quanto mais você tira a influência, né, a influência do exército, mais inofensivo fica o exército para a ordem interna. Se você não dá a estrutura, se você não paga bem, você tem insatisfação e esse pessoal que está no exército, eles ficam mais fáceis de serem manobrados por outras pessoas. Ou seja, a ideia de você ter um exército forte, né, um exército bem equipado, equivale ao quê? A você ter uma ordem interna e a menor possibilidade deles se revoltarem. Ou seja, a ideia que os estadistas nessa época estavam fazendo era o contrário daquilo que teria que ser feito. Tranquilo, pessoal? Beleza? Continuando, os casos dos avisos ministeriais. Pessoal, é interessante esse caso dos avisos ministeriais, né? Que vão começar mesmo aí no ano de 1883. Mas é interessante porque esses avisos ministeriais, pessoal, nada mais nada menos era o quê? A proibição do militar de fazer qualquer discussão na imprensa, seja ela política ou da corporação. Se o cara falasse mal, ele não poderia ir na imprensa para fazer a sua defesa e tudo mais. Caso houvesse uma autorização, aí tudo bem. Então esses avisos tiravam esse poder, né, dessas pessoas se reivindicarem por parte aí na imprensa. Tanto seja esses casos políticos ou da própria corporação. E o que nós vamos observar nesses avisos ministeriais, dessa proibição de você ter discussão na imprensa? Um cara, pessoal, Apulco de Castro, um jornalista, tranquilo, pessoal? Ele vai começar a fazer várias ofensas a um grupo de oficiais. E no seu jornal chamado O Corsário. E esses oficiais, sem ter o que fazer sobre esses insultos, eles vão o quê? Não podendo ir lá na imprensa, fazer discussão e tudo mais, eles vão o quê? Matar o cara, né? Ao lado aí da repartição da polícia na época. Então, o que você observa? Esses avisos, eles levavam até a atitudes desses oficiais, atitudes extremas, por essas pessoas não poderem se defenderem. Tranquilo, pessoal? Era um atentado à honra e tudo mais, como a gente vai ver mais na frente. O próprio Visconde, né, de Pelotas, né, o José Antônio Correia da Câmara, o Visconde de Pelotas, que foi um militar e também senador. Ele foi um dos caras que participaram aí da campanha, que mataram, que o pessoal que matou o Solano Lopes. Ele vai falar que você tem várias pessoas que vão começar a desrespeitar esses avisos ministeriais. Ele fala que não temos exército e sua disciplina é um caos, está péssima. Então, o que você observa? Ele fala que mostrava, né, que num grupo vamos dizer, de 13 mil soldados, 7 mil desses soldados estavam presos por causa desses desrespeitos aos avisos ministeriais. Então, outra coisa que nós observamos aqui, a crítica à crise aí do segundo reinado, seria o caso dos avisos ministeriais, que mais tarde, na nossa próxima aula, nós vamos observar que eles influenciaram algumas coisas. Tranquilo, pessoal?
alguns oficiais serão presos, né? Serão mandados para outros lugares por causa que eles abriram a boca na imprensa. Tranquilo, pessoal? Então, na nossa próxima aula, voltaremos aí a falar mais sobre questão militar, né? Porque nós estamos aí no quê? Como que chama aí? Crise do Segundo Reinado. Um abraço, pessoal. Valeu.